Olá, você que acompanha as redes sociais da TV Ceará. Hoje a gente traz mais informação para você, mesmo que trabalhando distante da nossa redação, trabalhando de casa. Hoje eu converso com a Sabrina Simon, ela que está morando na Itália há 6 meses, em Turim, na Itália, na região norte da Itália. Tem 33 anos e está fazendo doutorado lá em epidemiologia, não é isso, Sabrina? Exatamente. Sabrina, queria te agradecer primeiramente pela participação. Você aí que está no epicentro, né, da epidemia, da pandemia no mundo. A Itália já passou a China em número de mortos. A China que foi a origem aí do vírus. Itália já com mais de 6 mil mortos. Responde aí por 50 mil casos da doença atualmente. Como é que está a situação por aí? Lidar com essa doença atualmente aí na Itália? E especialmente você que trabalha, estuda, faz esse estudo exatamente em epidemias. Exatamente. No momento, o sentimento geral é um sentimento de insegurança, embora a gente confie bastante nas forças do Ministério da Saúde e nas ações que estão sendo feitas, mas já tem um tempo que a população realmente entendeu a gravidade da situação, então você não vê absolutamente ninguém nas ruas, todas as orientações estão sendo seguidas à risca, então o silêncio predomina mesmo, o pessoal está muito recolhido, e eles estão obedecendo de verdade, inclusive fazendo muita campanha na rede social entre moradores e entre cidadãos, porque já passou de um ponto em que a gente entendeu que a epidemia não é brincadeira. E eu considero que as medidas que a Itália tomou, talvez não foram ideais, mas eles agiram rápido. E tanto quanto foi possível acontecer, considerando que a Itália foi uma novidade, a gente não sabia o que ia acontecer, mas a população se adaptou rápido, sabe? E agora eu sinto que o medo é o sentimento geral da população. Vocês estão em qual período aí adentro dessa quarentena? Olha, a quarentena para algumas pessoas, como foi o meu caso, começou em 24 de fevereiro, que foi no início, quando aconteceram os primeiros casos aqui na região de Piemonte, logo que os casos começaram a sair da região da Lombardia. Então, teve a suspensão das aulas nas universidades, nas escolas, suspensão de igrejas e várias dessas situações de aglomeração, só que os serviços continuaram funcionando. Então, a gente teve alunos, crianças em casa, aquele clima de férias, de adaptação, mas os serviços continuaram funcionando normalmente nessa primeira semana. Só que a partir, acho que do dia 9 de março, é que houve o decreto que estabeleceu a quarentena nacional. A partir daí foi que a gente viu aqueles vídeos de música e etc., que foi quando os italianos todos foram para casa. Mas essa fase também já passou. Então, algumas pessoas estão em fases diferentes, porque algumas pessoas como eu já estão recolhidas há mais tempo, quem não trabalha já está recolhido há mais tempo aqui, quem não trabalha em serviços públicos, em mercado e essas coisas. Então, a coisa está bem pesada em geral. Assim, a gente passou agora pela primeira semana aqui de isolamento, né, no Ceará, e o clima ainda é exatamente esse que você falou, né, um pouco, o pessoal descansando, achando que é férias, algumas pessoas até saindo, né, e agora a gente vai entrar na segunda semana. O que a gente pode esperar daqui para frente, vocês que estão aí mais na frente já nesse isolamento, o que a gente deve esperar psicologicamente? Olha, Léo, o Brasil tem uma vantagem muito grande em relação à Itália, porque quando a epidemia começou aqui, a gente não sabia ainda. Quando eles falaram, vamos fazer quarentena, a gente achou que era uma coisa de uma semana, ninguém se preparou para isso. A gente está descobrindo e as coisas estão acontecendo dessa forma por falta de preparação. O Brasil tem todas essas informações, já sabe que a quarentena não vai durar 15 dias, porque aqui ela está passando disso. Então, eu diria que a gente deve se preparar para passar muito tempo dentro de casa e a gente deve se preparar para ver a doença chegar muito perto da gente, sabe? Então, é uma questão de não só organizar a rotina e a produtividade em casa com a família, mas também começar a se preparar para ver a epidemia chegando muito perto da gente. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção e se esforçar em manter a mente bem e saudável, sabe? Porque isso também afeta muito a gente em relação à epidemia. Você falou exatamente disso nos vídeos que você tem gravado no seu Instagram, que é manter a mente né, afiada,
procurando fazer cursos à distância, né? Como é que você tem lidado aí já nessa terceira, quarta semana de isolamento? Olha, eu sempre fui muito viciada em curso à distância. Eu acho que é quase um hobby, assim. Eu sempre estou fazendo algum curso. Então, para mim já é um pouco rotina, até porque eu faço doutorado, estou acostumada com essa rotina de home office. E só que a gente tem muita ferramenta disponível na internet. E olha, eu vou te falar que é uma coisa que satisfaz e preenche muito. E Você sabe, acha que é uma dica melhor do que ficar compartilhando filmes e séries e livros? Não, livros talvez seja muito interessante também, né? Mas a questão do curso deixa a pessoa mais ativa. exatamente. Eu acho que a gente não pode deixar de divulgar filmes e séries, porque eu, por exemplo, estou pedindo indicação o tempo inteiro, mas é o seguinte, a gente precisa reproduzir a nossa rotina diária. Filme e série é uma coisa que a gente pega para ver, ou rede social, é uma coisa que você pega como descanso. Para você descansar, você tem que ter cansado, você tem que ter produzido. O nosso cérebro funciona assim. Então, se você não der alimento para o cérebro e não preparar ele, ele vai surtar. Ontem eu estava assistindo uma live de uma psiquiatra falando que é como se fosse um modo domingo. Se você não fizesse nada, é como se todo dia fosse domingo. E o nosso cérebro não vai sobreviver a isso. Então, eu diria que sim, é uma questão de sobrevivência e de saúde mental mesmo, você manter a mente ativa e buscar esse alimento intelectual, sim. Sabrina, eu vou te aproveitar agora como epidemiologista e a gente fez uma entrevista aqui com uma médica que foi para a Itália, passou pela Itália na chegada da viagem Brasil-Europa e na volta da Europa para o Brasil. E ela disse que na volta, na última passagem pela Itália já para vir para o Brasil, ela começou a usar as máscaras e os italianos riam da cara dela, tossiam na frente dela, meio que ofendidos. Ela disse que tinha esse sentimento de que eles estavam meio ofendidos que ela estava usando essa máscara. Sim. E aí a situação mudou rapidamente, né? A percepção da população italiana, quando viu a gravidade da doença, realmente mudou a percepção, né? E o Brasil tem a chance de realmente evitar que a doença se espalhe do jeito que se espalhou aí pela Itália, né? Como é que você está vendo essas medidas, que eu imagino que vocês devem estar acompanhando, né? As medidas que estão sendo tomadas aqui pelos governos estaduais e pelo governo federal, como é que você avalia? Olha, eu estou pegando os acontecimentos do Brasil por notícias, então pode ser que seja até uma análise um pouco parcial, mas eu tenho visto os governos estaduais tomarem a frente e a vanguarda de atitudes que parece que o governo federal, talvez por ter um outro âmbito de ações para se preocupar, como questões de economia e calamidade pública, esteja se atrasando um pouco. Eu vi que, por exemplo, no caso do governo do Rio de Janeiro, já está preocupado em fechar os aeroportos internacional e o governo federal interviu, dizendo que não é assim que funciona. Mas você percebe um sentimento de que nesse e em outros estados, os governos estaduais estão se adiantando. E isso é muito bom, porque a gente não tem tempo a perder. A epidemia já entrou no Brasil e quando ela entrou, ela vai se alastrar, sabe? É uma questão de muito pouco tempo para a gente poder resguardar o que a gente tem. Então, não dá tempo de esperar a aprovação de certas políticas, tem coisa que é para ontem, sabe? Tem Então, muita discussão, Sabrina, em torno de alarmismo diante do coronavírus. E aí vem sempre aqueles argumentos de que a malária matou 400 mil pessoas em um ano, a dengue matou não sei quantas pessoas. Qual é a diferença da dengue, da malária, para a febre amarela, que é o que você tem um enfoque, para esse coronavírus? olha, essa questão de alarmismo, a gente faz sentido a gente fazer essa comparação, mas não com a intenção de falar que a gente não deve se preocupar com a epidemia do coronavírus. A questão é que ela está vindo como mais uma carga. Um país que já é assolado pela dengue, pela febre amarela e por outras epidemias infecciosas, agora vai sofrer mais esse peso. Então, o nosso sistema de saúde vai ficar ainda mais fraco. É, eu vejo essa postura um pouco alarmista como uma estratégia de assustar as pessoas, porque às vezes está todo mundo percebendo que tem muita gente no Brasil que ainda não entendeu a seriedade da situação. Então, às vezes, assustar é uma ferramenta para chamar a pessoa para a responsabilidade. Só que, por outro lado, aquelas pessoas que já tomaram consciência e já estão agindo com responsabilidade começam a ficar muito assustadas com essa carga de alarme que a gente traz. Então, ela começa a exercer um peso sobre as outras pessoas, sabe? Aqui
divulgar fotos dos caminhões do Exército transportando corpos de uma cidade para outra por falta de espaço no cemitério, foi uma coisa que assustou muita gente e fez muita gente É se uma recolher. imagem muito forte. Exatamente. Só que essa imagem ela acaba fazendo outras pessoas sofrerem muito, essas pessoas que já se recolheram. Então, é necessário um equilíbrio, principalmente da mídia, das redes sociais, é necessário, e até dos especialistas também, porque não dá para generalizar uma mensagem, sabe? Tem gente que precisa receber um tipo de comunicação, tem gente que precisa receber outro, e é muito difícil a gente filtrar isso. É bem Sim. complicado a gente conseguir fazer uma campanha nessa velocidade para fazer as pessoas entenderem a importância das coisas. Perfeito, Sabrina. Queria só terminar esse vídeo antes da gente encerrar. Você passando aí realmente as recomendações, as dicas, né? As suas dicas para quem está já mais à frente aí nesses dias de distanciamento social. Para quem vai entrar agora nessa segunda semana, já tem gente assim que eu conheço que chora, né? Que está muito com medo do futuro. Tem gente que está angustiado porque está em casa, não consegue, né, ir à rua, enfim. Queria que você deixasse aí as suas recomendações antes da gente encerrar. Então, a gente já tem exemplos o suficiente pelo mundo para saber que não é brincadeira e que a gente tem que seguir à risca todas as instruções o mais rápido possível, sem abrir exceções, e se recolher. Mas, como eu estava falando no vídeo, uma das coisas que funcionou muito para mim, porque eu comecei a ter crise de ansiedade quando a epidemia chegou no Brasil, e eu comecei a ver que até as pessoas da minha família não estavam ainda agindo tão rápido quanto era necessário. Isso me deixou muito nervosa. E manter a produtividade, manter o foco e selecionar a fonte das informações que a gente recebe são coisas cruciais para a gente conseguir manter a atenção, a motivação e o foco, porque ficar preso não vai ser fácil, mas também não é uma coisa impossível de se fazer. Desde que você coloque ali dentro da sua casa o motivo para você estar ali dentro. E não é só o motivo não poder sair, mas é porque eu tenho alguma coisa importante para fazer aqui dentro que me motiva a ficar aqui dentro. É o que eu falo lá naquele vídeo que eu coloquei no Instagram. Buscar um projeto e uma motivação que te mantenha envolvido, que mantenha a sua atenção e o seu desejo de fazer aquilo acontecer. E é perfeitamente possível isso. Você fala exatamente sobre isso, né, no seu Instagram, que a gente pode falar aqui, né? Pode divulgar seu Instagram Claro, claro, agradeço. para quem quiser ver lá, assistir os vídeos sobre as semanas da quarentena, né? É o arroba... Sabrina, _ S. Simon. Fica 2 S. Sabrina, _ S. Simon. Perfeito. Sabrina, eu queria te agradecer muito, desejar muita força aí para vocês, muita força para os italianos também, né, que estão passando aí por essa terrível doença, que aqui no Brasil a gente também consiga se conscientizar a tempo de evitar aí algo tão trágico quanto está acontecendo aí, né? Exato, eu que agradeço muito a oportunidade, porque eu quero que os brasileiros aprendam com os exemplos. A gente não precisa repetir os mesmos erros, a gente só repete as coisas que deram certo. Então, por favor, gente, por favor, não é brincadeira. É Então, isso aí. A gente fica por aqui. Ao longo da semana, a gente traz mais conteúdo para você aqui nas redes sociais da TV Ceará. Um abraço.